Boa noite, galera da Radioativo. Tabela Carioca no ar, programa 5. Meia dezena, chegando já quase no programa 6. Hoje foi prometido que nós teríamos a presença do Felipe Santos aqui para nos conceder uma entrevista, só que por problemas de tempo não vai ter como rolar. A gente vai remarcar a entrevista e a gente vai avisando para vocês no decorrer da semana via rede social, Facebook principalmente. Então vai sobrar mais tempo a gente falar um pouco da rodada do Campeonato Carioca, sexta rodada, penúltima, que já classificou 3 times, Fluminense, Vasco e Botafogo, para as semifinais. Muito bem. Boa noite, Militão, tudo bem? Boa noite, William, tudo bem? Vamos falar um pouco da rodada do Carioca, da rodada do futebol internacional e quem sabe até um pouco de NBA, né? Quem sabe? Isso aí eu vou decidir, vou pensar no teu caso. Fala aí, Felipe, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos os amigos, ouvintes. Vamos que vamos, o programa hoje está show de bola. Fala aí, Anderson, tudo bem? Boa noite, William. Só ressaltando na nossa visita na Fox no final de semana, uma bela aprendizado. Mandar um abraço pro Vilani, né? O Vilani e a Renata Cordeiro, que foram bem receptivos. O Gustavo Bueno também foi bem receptivo com a gente. Desde já agradecer a receptividade da galera lá, foi bem legal a visitação. Muito obrigado por nos atender, né? Desde já pedindo desculpa também a vocês, que foi prometido o Felipe Santos, só que por problemas de horário ficou inviável mesmo. A gente nessa semana está com provas aqui na faculdade, então tá tudo bem complicado, tudo muito corrido. Mas vamos lá, vamos falar de futebol, vamos falar da sexta rodada do Campeonato Carioca. Fluminense, na verdade o Flamengo foi o primeiro clube a entrar em campo, né? Entrou em campo num sábado à tarde, um calor infernal, com um público horrendo, menos de 4 mil pagantes, 3.086. Enfim, não dava para esperar muito. O Flamengo venceu fácil, garantiu sua presença no G4 e vai depender só disso na última rodada, né, Felipe? Exato, o Flamengo venceu por 3-0 com muita tranquilidade. O time do Boa Vista ainda acertou uma bola no travessão, mas fora isso não apresentou nenhum perigo, até porque a dupla de ataque do Boa Vista foi formada por Reinaldo e Leandrão, uma dupla bem pesada, vamos dizer assim. Não tinha contra-ataque. E o Flamengo se aproveitou, principalmente da volta do Mancoejo, jogador que bate muito bem na bola, fez um golaço. E o time rendeu justamente no 4-4-2 que a gente tanto avisou aqui no programa, né? Então, Anderson, a mudança de esquema tático do Muricy já é vigente, né? Algo que a gente já tinha falado há algum tempo, mas algo que me marcou muito no começo do jogo foi a entrevista do técnico do Boa Vista, ao falar que o Boa Vista não tinha chance de vencer o jogo. Aquilo já me deixou preocupado, porque se o time já entra de cabisbaixo, sabendo que havia derrota, foi uma boa apresentação do Flamengo, a mudança de esquema surtiu o efeito, a entrada do Mancoelho com o Alan Patrick forma uma bela dupla ali no meio campo, e o Guerreiro desencantou, que no caso é a estrela do Flamengo. E aí, Militão, o Flamengo venceu 3-0, o Mancoelho voltou, o time jogou melhor, mas assim, uma vitória que estava dentro dos planos, né? Certamente, como a gente falou. Não tinha risco do Flamengo, apesar de ainda ter risco, mas a classificação do Flamengo vai acontecer. Era algo muito difícil o Flamengo ficar de fora, até porque os adversários não imprimem um ritmo forte e não ameaçam eles. O Campeonato Carioca tem essa curiosidade, né? Os times pequenos são muito fracos. Em São Paulo, por exemplo, os times pequenos são fracos, mas apresentam um pouco mais de dificuldade para os grandes. Aqui no Rio não, aqui no Rio a passividade dos pequenos é algo que incomoda e que enfraquece o campeonato, né? Mesmo com os times grandes errando muito, por exemplo, o Flamengo e o Fluminense começaram muito mal, se garantiram com facilidade. Exatamente, é porque os pequenos, eles tiram um ponto do grande, mas aí ele mesmo pede para um outro pequeno que está mal, tão pior ou igual a ele. Os 4 grandes oscilaram bastante nesse campeonato, estão oscilando. O Botafogo nem tanto, né? O Botafogo está 100% contra os pequenos. Mas 100% assim, nem empate, só vitória. Mas o futebol do Botafogo caiu bastante, assim como do Vasco. O futebol é ruim e ainda assim os times pequenos não conseguem aparecer e arrancar pontos. É aquele negócio que nós estamos conversando desde o começo do campeonato. Foi uma ilusão do Vasco ano passado achar que aquele time que ganhou o Carioca poderia surtir efeito no Brasileiro, e eu penso a mesma coisa do Botafogo, tem que vir contratação. Mas como o assunto é o Flamengo, eu vejo que esse time agora tem que ter dado tempo para evoluir, porque eu acho que tem que ser nesse esquema mesmo, encontrou o jogo. Até o Cirino mesmo, terceiro jogo seguido e marcando, é aquele negócio da confiança pro atacante, né? O Guerreiro também marcou um gol, o jejum, a falha do goleiro terrível. Assim, o Flamengo é só tempo, Felipe, ou precisa também de tempo e reforços? Não, acredito que o Muricy tem um bom time e tem bons jogadores no banco. Tem o Ederson,
Tem o Ederson, tem também O Ederson tem o o Ederson. Sheik. O Sheik, apesar da torcida pegar muito no pé dele, eu acho ele importante entrando no segundo tempo. Você acha que ele vai ser útil no Brasileiro? Pode ser útil. Apesar de que algumas pessoas estão dizendo que o Sheik pode sair no meio do ano para encerrar a carreira no futebol árabe, porque ele ainda é muito grato aos Sheiks lá nos clubes onde ele jogou. Grato ao dinheiro que ganhou. Exatamente, também. Eu vejo, William, o Flamengo estabelecendo um padrão de time e agora pensando um pouco quem vai ficar e quem vai sair, para reforçar as opções que são carentes. Na zaga, por exemplo, meio de campo eu vejo um meio campo de qualidade. O reforço principal tem que ser por um companheiro pro Wallace, o Juan ali na zaga, porque o Wallace não dá. Falando do esquema, apesar da vitória e melhorando, o Muricy deu uma entrevista falando que ele não sabe se esse é o esquema que ele vai usar, né? Que melhorou, mas ele ainda quer testar voltando 4-3-3, quando tiver o elenco todo completo. Ele falou até por uma questão de variação de esquema, né? Pra ter outros estilos de jogos, pra não ficar só preso a um esquema, Exatamente. pra não ficar algo datado. E a chegada do Fernandinho hoje foi só para compor elenco, né? O Fernandinho não vai ser titular desse time. Provavelmente veio para suprir uma possível saída ou do Emerson ou do Everton. E é só um jogador de velocidade ao lado do campo. E até como o Flamengo voltou a jogar no 4-4-2, esse tipo de jogador ele não vai ter muita opção dentro desse esquema tático. Engraçado assim, que tirando o Ederson e o Manquelo, o Flamengo cisma em contratar jogadores de velocidade, né? Verdade. É poucos jogadores que pensam o jogo e imprimam mais velocidade. Podemos numerar aqui, tem Gabriel, tem Everton, tinha o Paulinho, O próprio Cirino. e o próprio Cirino, São jogadores que têm características de fora velocidade. os garotos da base, né? Exatamente. Então, isso deixa claro que o Muricy ainda quer usar o 4-3-3, né? Parece que esse é o... Parece que ele tá É com o isso na ideal. cabeça, né? Exatamente. Pois bem, mudando de assunto, gente, o Campeonato Carioca tem muito pouco o que falar. Sinceramente, a gente fala mais em respeito a quem está nos ouvindo, mas o assunto é muito pequeno. O nível do campeonato é muito Eu baixo. vejo o campeonato fraco, mas nas próximas rodadas vão ser um pouco mais Não animadoras. tem próxima rodada, né? Tem mais uma e... Sim, e depois a semifinais. semifinal e a final. As semifinais por causa dos clássicos, né? Exatamente. E por ser em jogo único, deixa o jogo um pouco mais atrativo. Vai ficar mais legal. Os clássicos... Tomara que a federação consiga liberar ou o Maracanã ou o Engenhão. Eu não acredito nisso. Também não acredito, Também mas não. é difícil imaginar um campeonato carioca sem jogos no Maracanã. Vamos em frente. Vasco e Madureira jogaram às 6h30 em São Januário, com um público de 4.329 pagantes. Foi o maior entre os grandes, mas ainda assim um público ridículo. E o Vasco também com a atuação bem abaixo, né, Militão? Muito abaixo. Foi a pior, pra mim, a pior partida do Vasco no campeonato. Foi 1-0 o Vasco, mas o Madureira poderia muito bem ter ganho o jogo. Teve um pênalti pro Madureira escandaloso que não foi marcado. O Jorginho tem que ficar de olho, como ele deu uma entrevista falando que não estava feliz com a atuação do time, que não está gostando do jeito que o time está jogando, reclamou da falta que o Jorge Henrique está fazendo. Mas ele tem que achar alternativas, porque com a semifinal próxima, se o time continuar jogando assim, ele vai ser sumariamente eliminado. O William, é a mesma crítica que eu fazia sobre o esquema de jogo do Flamengo, agora eu faço sobre o esquema de jogo do Vasco. O Vasco vem jogando assim desde o ano passado e tem que mudar, porque os times já vão entrando para marcar esse esquema que já está um pouco manjado. O Nenê e o Andrezinho ficam sobrecarregados e o Vasco não tem uma boa saída de bola como tinha antigamente. E mais uma vez bate na tecla do que a gente falou aqui no início do programa. O Vasco fez uma péssima partida e ainda assim venceu o Madureira, né? É impressionante porque o Nenê a gente sabe que é um diferencial do time. Mas aí, e o restante do time? Quando está jogando abaixo e nem consegue render junto com o Nenê. Aí não tem como. Me parece que nesse final de semana a vitória do Vasco está muito ligada ao pênalti não marcado, porque foi um lance capital. Era o pênalti, a expulsão do Martin Silva. E Seria outro jogo, tiraria o Martin Silva do clássico contra o Botafogo. Botafogo não, Fluminense. Clássico decisivo, né? Porque lembrando, no Campeonato Carioca só teremos uma partida na semifinal, com vantagem para o clube que tiver a melhor campanha. E na final, são 2 jogos, mas o clube que tiver a melhor campanha vai poder jogar pelos 2 empates. E isso pode definir o campeonato. Anderson, falando um pouco da semana do Vasco, promete ser pesada, né? Um jogo em Belém, a viagem é sempre desgastante. Você praticamente cruza o país e depois tem um clássico que vale a primeira colocação e vantagens na semifinal. Eu li hoje que o Jorginho esteja pensando em jogar com o time titular contra o Remo lá em Belém. E eu acho isso muito preocupante,
Porque o Vasco tem um jogo decisivo contra o Fluminense. Mas o importante é a Copa do Brasil, Carioca, ser primeiro ou O segundo. time do Remo é muito fraco. O Vasco com um time misto lá consegue pelo menos um O empate. Confiança é igualmente fraco. O Flamengo vai virar aqui, Não, provavelmente. esse aí a gente não pode afirmar. Eu jogaria com o time misto lá, poupando os principais jogadores, dando opção, por exemplo, o Pikachu, que talvez mereça um pouquinho mais de ritmo de jogo, e outros jogadores do elenco do Vasco, para jogar completo no domingo. Eu acho de suma importância o Vasco vencer o Fluminense se estiver pensando em ganhar o título do Carioca. Vocês concordam com o Anderson? Eu ainda acredito que o Remo tem um time melhor que o do Confiança. E a pressão da torcida muito maior. A torcida do Remo sempre lotou o Mangueirão. Eu acho que vai ser um caldeirão pro Vasco lá, vai ser um jogo complicado pro Vasco. E a Copa do Brasil é bem mais importante nesse momento, porque o Vasco já está classificado. Eu acho que a Copa do Brasil é mais importante também, mas eu acho que o Jorginho devia botar o time misto, não por poupar para o Carioca, mas para testar mesmo. Porque, como eu vim falando, não ter o Marcelo Matos, eu acho que ele não serve para jogar no time titular. E sábado fez uma partida muito ruim. Seria uma boa partida para testar o Andrei, testar o Evander, botar novamente o Caio, testar os jogadores da base, o Henrique, que jogou, até que achei que foi razoável. Até mesmo o Matheus Pet, que perdeu a posição pro Marcelo Matos. O Marcelo Matos foi uma enganação, porque ele jogou bem contra o Flamengo, jogou bem em outro jogo, mas nós sabemos que ele é limitado. Então é melhor botar um garoto ali, que a gente quem sabe que pode render mais, tem mais futuro, do que insistir com o Marcelo Matos. Sim, o Marcelo Matos ele é um jogo só de destruição, ele só serve para marcar. Quando o Madureira jogou no contra-ataque, ele fica sem função, porque ele não sai correr atrás de ninguém. Teve um lance na entrada da área que a bola sobrou para ele finalizar, ele tropeçou na própria perna e perdeu a bola. Não consegue E além disso, foi ele que deu o passe bizonho pro jogador do Madureira driblar o Martin Silva e sofreu o pênalti, né? Me parece nítido que o Vasco perde demais quando tem o Marcelo Matos e o Diguinho, né, como dupla ali pra ajudar o Vasco a jogar, porque quando a gente pensa em futebol, a gente pensa no meio campo que todos jogam, né? A gente não consegue pensar em jogadores que só destruam. Como Isso foi aí o não parece mais ser uma ideia... Meio campo do Flamengo contra o Boa Vista. Exatamente, aí vai uma crítica pro Jorginho, porque ele não está tendo criatividade e imaginação para montar o meio campo, porque não é só qualidade técnica, porque o Vasco tem elenco que respalde o Jorginho a fazer algo de diferente ou não? O Marcelo Matos é o que tem. Mas independente ele tem jogador que pode fazer essa função, como eu falei, eu citei da base, ele já começou com o Júlio dos Santos de primeiro volante, ele poderia estar fazendo isso. Como o Ricardo Gomes faz isso sem ter jogadores de qualidade, ele tem feito isso. No começo do ano ele entrou com o Matheus Pet, que é a revelação lá do Vasco, e depois de um certo tempo contra o Flamengo, que foi o primeiro jogo de peso mesmo, ele botou o Marcelo Matos. Como o Marcelo Matos foi bem, ele deixou o Marcelo Matos até agora. Eu tiraria. O Vasco tem perspectiva de trazer alguém? Algum reforço? Então, tem que verificar a situação do Riasco, porque o empresário falou essa semana que pode ser que ele fique no Vasco. Então, se o Riasco não ficar, tem que trazer um centroavante. E jogadores pro meio campo, né? Tá faltando. Vai ser difícil, porque dinheiro é uma coisa que tem falta no Vasco. Uma renovação com a Caixa por míseros 9 milhões. O que o Vasco vem apostando é no novo programa de sócio, né? Que vai entrar um bom dinheiro e trazer reforços. Eu tenho muitas dúvidas contra um programa de sócio, porque o Internacional tem um programa de sócio invejável e não consegue se manter saudável, não consegue fechar o ano com superávit. Porque gasta mais do que ganha. Vamos ver. A gente pode trazer como pauta o programa de sócio dos clubes cariocas para um próximo programa. Sim, bom assunto. Verdade. Tocando o programa, Fluminense Volta Redonda, Fluminense confirmando a boa fase, mas o assunto não tem como fugir. É Fred versus Levina. Não tem como fugir disso, né, Felipe? Verdade. A gente acompanhou desde a primeira coletiva do Levi. O Levi dizia que o Fred podia ter problemas com a comissão técnica, né? Porque ele é um jogador que quer as coisas à vontade dele e ele não aceita muito que seja ao contrário. E o Levi deu uma entrevista também para a Record, se eu não estiver enganado. Programa Esporte Fantástico. O Esporte Fantástico, exato. E ele disse que o Fred acaba atrapalhando, né? Essa coisa de você é um jogador, você é um líder nato, mas você tem que ser um líder dentro de campo. Você não pode trazer a sua liderança para o extra-campo, né? E isso acaba atrapalhando o time do Fluminense. E o Levi tem um grupo na mão, o Levi não quer problema. Ele conseguiu trazer de volta o rendimento de bons jogadores como Cícero, como Scarpa,
E hoje o Fred acaba atrapalhando um pouco isso. Exatamente. Depois do segundo gol, a gente viu os jogadores todos indo abraçar o Levi. Exato. Dizendo que tá fechado com o treinador, né? O William, no caso, após a entrevista de sábado, surgiu como uma bomba uma conversa do Fred nas Laranjeiras. Um fato que foi levantado é que na vitória sobre o Madureira, o Fred pediu para bater um pênalti e perdeu. E naquele jogo, ele cobrou muitos jovens porque não estavam passando a bola para ele. Cobrou veementemente no vestiário. E quando chegou no meio o Scarpa, o jogador Scarpa. E quando chegou na saída do jogo, todo mundo se reuniu, o Levi falou: quem manda aqui sou eu e quem vai cobrar sou eu. E o Fred, já a partir dali, houve uma desavença. É engraçado porque o próprio Fred disse que com o Levi tinha comando, né? É interessante isso. De fato, para ver que o comando é só se os pressupostos dele forem atendidos, né? Outra coisa que eu tava vendo hoje é que, curiosidade ou não, os últimos treinadores do Fluminense, todos tinham o mesmo empresário que o Fred. De fato, né? O Levi é o primeiro fora isso. Sendo ingênuo como somos, a gente acha que é só coincidência. E a primeira quebra de braço que o Fred sai perdendo, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Se for pra pender a algum lado, quem vocês escolhem? Militão, você ficaria com quem nesse momento? Com o Levi, certamente com o Levi. O Fred tem sua importância no elenco, mas é o maior ídolo. Alguns dizem o maior ídolo da história do clube, né? É um exagero, né? Eu não concordo, mas eu certamente com o Levi. Além de ele estar acertando o time, eu vejo algum tempo já o Fred como um jogador que meio problemático. Exatamente porque se você for ver os últimos melhores momentos do Fluminense foram sem o Fred em campo. De fato. Só tinha esse ano, né? Anderson, você ficaria com quem? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação do Fred, porque o Fred tem um contrato relativamente longo. Não, mas se fosse apostar, Levi ou Fred? Eu acho que a diretoria ficaria com o Levi, mas a situação é muito complicada, por quê? Porque o Fred recebe um salário alto, está protegido por um bom contrato, eu acho difícil o Fluminense liberar ele de graça, e acho também difícil o Fred se desfazer do salário dele. Eu acho que vai acabar os dois se entendendo, se engolindo, e ficar os dois no clube. Felipe, você ficaria com quem? Ficaria com o Levi. Eu acho que a diretoria tem que ficar com o Levi. Até porque o Levi ontem, antes do início da partida, ele dizia que ele teve pouco tempo para trabalhar ainda no Fluminense, pouco tempo até com o próprio Fred no Fluminense. Ele teve uma relação maior com o Fred no Cruzeiro, onde não teve problema nenhum. E pode falar, Milton. Uma outra curiosidade é que assim que o Levi chegou no Atlético Mineiro, ele bateu de frente com o Ronaldinho Gaúcho e saiu. O Tardelli quase saiu, eles se resolveram, o Tardelli continuou, né? E o Galo terminou campeão da Copa do Brasil, né? E o Galo terminou campeão. Agora falta a gente saber se o Fred vai ser o Ronaldinho Gaúcho ou vai ser o Diego Tardelli. E é um pouco daquilo, né, William? O Levi rompe um pouco com aquele sistema paternalista dos técnicos brasileiros. O Levi não é preso ao comando dele. Se ele for demitido do Fluminense amanhã pelas convicções dele, ele não vai estar nem aí. Ele está ali para expor as ideias dele e ele está certo, né, William? E o Levi falou uma coisa também interessante, que nem ele, nenhum outro treinador, nenhum jogador está acima do Fluminense. Exatamente. O que vale é o clube. Os jogadores, treinadores passarão. Falta avisar isso pro Fred. De fato, lembrando que o Fluminense venceu por 2-0, que o mantém na liderança da Taça Guanabara, chance de título bem grande. O Fluminense joga pelo empate no último jogo e eliminou o jogo de volta da Copa do Brasil, vencendo fácil a Tombense por 3-0 fora de casa. O Fluminense que está perto de ganhar 2 títulos, né? A Copa da Primeira Liga e a Taça Guanabara. Ontem eu vi o Fluminense um jogo mais ou menos mesmo. Volta Redonda até jogou bem, mas é aquele negócio, não concluiu, não finalizou pro gol para conseguir o gol que conseguiria pelo menos o empate, né, no caso. Ele até finalizou, conseguiu finalizar bem, que o resultado 2-0 é bem mentiroso. Bem mentiroso. Volta Redonda jogou bem. Volta Redonda é o melhor dos pequenos. Exatamente. O Pacheco perdeu um gol na cara. O jogo de ontem pareceu muito com o Vasco e Volta Redonda, só que o Vasco não conseguiu matar e o Fluminense conseguiu o placar de 2-0. Verdade. Pois bem, vamos fechar aqui o assunto Taça Guanabara com o Botafogo. O Botafogo que jogou em São Januário, com público de 1.509. O Fluminense jogou para 2.101 pagantes. O Botafogo 1.509. Vitória por 1-0, conquistada no último minuto com gol de pênalti. O Botafogo mais uma vez não jogou bem. E aí, Militão?
Cara, fica até chato de falar do Botafogo, não pelo Ricardo que tá fazendo um ótimo trabalho, mas os jogos do Botafogo parece que a gente tá vindo aqui falando a mesma coisa. O Botafogo fez um jogo palha a palha, um jogo parelho, aí fez um jogo digno, organizado, mas sem qualidade. Falta qualidade. Fica nítido que o elenco do Botafogo não tem profundidade. O Ricardo tá testando. Ontem no segundo tempo ele tentou colocar o Luiz Henrique, melhorou o Ribamar, a entrada do Luiz Henrique, o Ribamar jogando de costas, fica muito prejudicado. Mas nisso foi até um elogio pro Ricardo, porque a gente, toda rodada a gente falando que o Botafogo tem um time fraco, tem um time sem criatividade, mas ele consegue vencer todos os pequenos. E assim, não reclama, né? Não fica pedindo reforço, não fica chorando que o elenco é fraco, ele vai e trabalha, né? Ele trabalha com o que tem. Esse time do Botafogo pode chegar na semifinal, vencer e chegar na final também ser campeão. Mas é aquele negócio, o Campeonato Brasileiro, como nós estamos batendo na tecla, tem que vir uns 5 ou 4 reforços, principalmente ali naquele setor de meio campo, um centroavante e 2 laterais, ficaria um time considerável. E o Rodrigo Lindoso sendo mais uma vez decisivo pro Botafogo, né? O batedor oficial de pênaltis, o Neilton encostou nele, tentou pegar a bola para bater, ele não deixou, bateu e fez o gol. O jogador que tá chamando a responsabilidade no meio campo. E até que enfim conseguiu se firmar, um time grande, né? Ele teve uma passagem pelo Fluminense frustrante. Quando ele parecia que no Botafogo também não ia dar certo, esse ano ele tem se firmado. E se ele cobrasse todos os pênaltis, ele seria o artilheiro do campeonato. De fato. É assim, a torcida do Botafogo antes se irritou bastante com uma dupla que quem é botafoguense sofre desde 2013, que é Otávio e GG. Que dupla, senhores, que dupla. Engraçado que o GG acabou de renovar o contrato, né? Tava jogando bem, renovou o contrato e aparentemente voltou às atuações do ano passado. Exatamente, aí. É aquela coisa complicada. A diretoria renovou com ele por 2 anos, né? Exato. Queria um ano temendo isso, mas aí com o jogador jogando bem fica meio que refém da renovação, ou renova por 2 anos ou perde o jogador, aí acabou de renovar e ele já volta. E é complicado também porque o Botafogo renovou com o Neilton o empréstimo, né? Foi empréstimo ou pegou empréstimo? E o Neilton tá jogando muito abaixo do que ele tava jogando no ano passado. É impressionante. O Ricardo insiste com o Neilton, mas não adianta, ele tá completamente fora do Botafogo. É incrível como ele entra fora das partidas, não consegue auxiliar o time na marcação, tenta individualizar muito o jogo. É um jogador que está devendo demais. Eu acho que a torcida do Botafogo está reconhecendo o verdadeiro Neilton, né? Porque ano passado na Série B ele foi bastante útil, mas esse ano é o Neilton de verdade. O Militão tem gente, desde que chegou aqui na faculdade, tá falando que é NBA. Ô, Militão, fala aí da NBA logo, fala e vamos pro intervalo. O Militão vai falar da NBA. E vamos pro intervalo. Não, vamos falar um pouco. Cara chato. Vamos dar um emprego pra ele, né? Falar da NBA. Vamos falar um pouco da NBA, que ontem a gente teve um grande jogo. Na verdade, nem foi um grande jogo, né? Mas promete que pode ser a final da Conferência Leste, né? O Ari Aguiar na ESPN falou que deveria acabar tudo. Tem 7 jogos de San Antonio e Golden State pra ver quem fica com o título e acabou a NBA. Não precisa de playoff. É válido, porque são os 2 favoritos ao título. Tivemos o Curry com mais uma atuação ridícula. William, fala pra mim, o que você acha desse jovem rapaz? Eu fico com vontade, toda vez que eu vejo pegar ele jogar longe, assim. Arremessar, lembra o Detroit Pistons, os Bad Boys? Eu tenho vontade de fazer aquilo, chegar nele e jogar ele longe. Dá uma raiva, cara, que ele joga pra cima e cai. Pra quem viu o jogo ontem, ele meteu uma bola de trás da quadra de ataque, só que não valeu porque o relógio já tinha estourado, mas que coisa maravilhosa. Ele deveria jogar nos Globetrotters, né, pra fazer aquelas palhaçadas todas. O que é? O Anderson tá enchendo o saco aqui, Quer participar da discussão? O Anderson quer falar de handball, mas a gente não vai deixar não, NBA é mais legal. Então, vamos pro intervalo, né? Tá na hora, né? Vamos pro intervalo? Então vamos pro intervalo um pouco, beber uma água ali, tirar a água do joelho e a gente já volta. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto.
Olha, intervalo mais rápido do que o Megapix. Incrível, muito rápido. Antes de tá entrando agora no estúdio, fechando o zíper, entra logo antes. Senta Voltando aí. aqui, falar com a patroa aqui, tô voltando, vamos participar do isso aí. programa. Vamos começar logo a falar do que interessa, falar de futebol, né? Vamos começar falando de futebol? Porque a gente não falou de futebol até agora, né? É verdade. A gente falou de um outro esporte que a gente pratica aqui no Brasil. Vamos falar de futebol, falar de Campeonato Espanhol. Falar um pouco de Campeonato Espanhol, a gente já puxa para a Liga dos Campeões, que tem na quarta-feira Atlético e Barcelona vão decidir para ver quem passa e para as semifinais da Liga dos Campeões. Campeonato Espanhol que parece ter dado uma animada. Falando, o que tu quer falar? William, você lembra que semana passada eu falei que a vitória do Real seria o fator de motivação para a Champions League? Não. Então, agora é totalmente ao contrário. O Real tomou 2-0 na Champions League, Não, mas é Campeonato Espanhol. mas está vivo no Campeonato Espanhol. Agora só está 4 pontos do líder Barcelona, que perdeu mais uma. O problema do Real Madrid é que ele tem a desvantagem contra o Barcelona, né? Se terminar empatado, dá Barcelona. Mas não esqueçam do Atlético de Madrid. Sim, time Esse pra mim é o encaixadinho. grande rival, o Real Madrid nem tanto. Também acredito que O Real seja o maior Madrid, rival. ele oscila demais, o Atlético não. E o Atlético de Madrid pode ser carrasco nas duas competições, porque na Champions League também está bem aberto. Eu não acredito, acho que o Real Madrid ele tem chance, mas são muito poucas, porque temos 4 pontos em 4 rodadas. Fica bem inviável acreditar que o Barcelona... Não, 6 rodadas. Aí a gente tá na 32ª, aí tem mais 6. Isso. Isso, então. Então tem que ter 6 rodadas e teria que tirar 5 pontos, porque o empate não serve para ele. Mas é notória a caída de rendimento do Barcelona. Quando o ataque não funciona, a zaga entrega. O sistema defensivo do Barcelona é bem comum. O que impede de achar que esse time é o melhor da história, porque não é. Mas o Barcelona sempre teve uma defesa fraca. A minha novidade desse time é a defesa fraca. Isso, e até O porque a Barcelona foi defesa... diferencial foi o ataque. E assim, a defesa desse time sempre foi ter a posse de bola para não ser agredido, né? Exatamente. Nunca foi ter defensores, ter Yapstan e Nesta. São defensores ok. Bem longe disso. Lembrando que o Mascherano quebra galho, né? Ele virou um quebra-galho oficial. Ele era volante, foi pra zaga e tem jogado bastante. Ele é o melhor defensor do Barcelona. Se a gente for olhar para a tabela, os próximos duelos, o Atlético de Madrid vai pegar o Granada em casa e o Barcelona pega o Valência. E provavelmente o Atlético vence o Granada, mas se o Barcelona se complicar diante do Valência, aí a situação... As chances do Barcelona se complicar com o Valência são mínimas. O time do Lembrando Valência que na Copa do Rei foi 7-0. O time do Valência tá bem fraco nessa temporada. Fraco não, bem mal Eu armado, achei que né? ele deixou a desejar pelo que o que vinha fazendo no meio na divisória de uma temporada para outra. Exatamente, tá abaixo da metade da tabela. O Valência fez uma temporada bem fraca. Mas é possível ele tirar ponto do Barcelona, mas é bem provável. Assim, e a queda de rendimento do Barcelona está diretamente ligada à queda de rendimento dos 3 atacantes, né? Isso aí fica claro. Queda dos dois, né? Porque o Suárez continua jogando bem. Mas ainda assim, a gente tem que ponderar a boa atuação do Suárez contra o Atlético de Madrid, porque as condições foram completamente insanas. O Atlético foi garfado, ficou mais fácil. Exatamente, e as boas atuações do Suárez vieram com gols em 2 partidas que ele poderia ter sido expulso, né? Exatamente. Deveria. Então dá pra chamar de exatamente boas ações. Então um jogador que também está jogando bem abaixo do esperado, que é o Rakitic. Porque o Daniel Alves está subindo bastante pro ataque, tanto que ele deu a assistência pro Luizito Soares no segundo gol do Barcelona na Champions. E o Rakitic não está conseguindo fazer a cobertura do Daniel Alves. E um reforço que a gente pensou que fosse somar o time do Barcelona e torná-lo mais forte, não funcionou, que é o Arda Turan, né? Exato. Já está sendo especulado na China. E aí o Luiz Henrique fica entre essa de colocar o Arda Turan ou colocar o Rafinha para jogar ali no lugar do Rakitic, e eles não conseguem ter o mesmo desempenho. E isso talvez seja um problema do Barcelona, né? Talvez um banco que não possa ajudar o time nos momentos difíceis de queda de rendimento do time titular. O trio MSN não tem reserva. Eu disponibilizei aqui na pauta as 2 próximas rodadas do Campeonato Espanhol. Visualizando a tabela, vocês imaginam que ela termina como daqui a 2 rodadas, na 35ª? Olha, William, eu acho que contra o Valência o Barcelona não tem chance nenhuma de perder ponto. Mas contra o La Corunha, o Barcelona vem perdendo pontos nas últimas temporadas. Não. Perdeu na última em casa, mas o Barcelona já era campeão. Mas no primeiro turno foi empate. Não, o Barcelona ganhou 2-1. Historicamente, o Barcelona tem dado uma surra no
no Deportivo La Coruña, lá no Riazor. Historicamente, quem não tem dado uma surra... Verdade, é um time que se expõe demais, é um time frágil. Eu acho que o La Coruña pode conseguir um empate contra o Barcelona. Ainda mais que o La Coruña vai estar jogando em casa, vai sair pro ataque. Então, daqui a 2 rodadas você vê como o campeonato mantém esses 3 pontos, abre, como fica. Eu não acredito que tem alguma mudança. Na verdade, mesmo com as dificuldades, eu ainda acho que o Barcelona é o favorito ao título. Até porque ele segue na frente. Quem poderia rivalizar com ele é o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid está enfrentando ele na Champions e é o foco. Não tem como e assim, fugir dali. A gente não consegue imaginar que o Barcelona continue jogando esse futebol medíocre, né? Uma hora vai ter que melhorar e se melhorar ao nível que sempre foi, vai ficar imbatível. Talvez seja o bastante para ganhar o Campeonato Espanhol, mas talvez não seja o bastante para conquistar a Champions League. Tem muito time crescendo na Champions League e o Barcelona está caindo. E com o Messi, o Barcelona precisa melhorar muito. Basta o Messi pegar 2 bolas. E assim, a gente vê muito time crescendo na Champions League, mas a gente sabe que o Real Madrid tem 2 ou no máximo 3 rivais, né? Assim, o Real Madrid, o Bayern de Munique e agora o Atlético. O Benfica pode melhorar o que for, mas não vai conseguir rivalizar com o Barcelona. Nessa altura da Champions League, né, quando chegando na semifinal, qualquer time pode ganhar a Champions. Não tem time fraco disputando. Vamos falar um pouquinho do confronto do Barcelona e Atlético de Madrid, depois a gente fala do Real Madrid e fecha a Espanha. Eu apostei num 2-2 e quase foi isso. E o Atlético de Madrid era para ter ganho o jogo, foi garfado, estava fazendo uma bela partida. Então, como foi 2-1, eu falei que se o Barcelona não tomasse gol, se classificaria. Então vou manter meu critério, eu acho que o Atlético de Madrid passa com 1-0. Concordo com o Anderson, 1-0 pro Atlético. Acho que até que a saída do Fernando Torres do time vai ser melhor ainda pro Atlético, porque vai ter mais velocidade no ataque, porque o Griezmann vai passar a ser o principal atacante da equipe, e aí ele vai poder colocar o Ângelo Correa ou o Vieto, que são jogadores de velocidade. Ele está sinalizando entre o Carrasco e o Correa. Exato, e o Carrasco é um jogador mais técnico, tal, prende mais a bola, mas o Correa é um jogador de muita velocidade. Vai pra cima mesmo. E vai pra cima e pode complicar, porque a defesa do Barcelona não tá bem, e até por isso eu acredito na vitória do Atlético e na classificação. O Oliver Torres também volta de contusão, vai estar disponível pro Simeone, e a outra dúvida é na zaga para ver se vai jogar ao lado do Godin, o Savic ou o Lucas Hernandes. Ele tá pendendo a jogar com o Lucas Hernandes. O Lucas fez uma boa partida contra o Barcelona. Porque o Savic é uma coisa que desde a época de Manchester City eu não consigo engolir. Mas aí a gente falou da boa partida do Atlético tendo garfado, mas também a gente tem que lembrar que o Barcelona amassou o Atlético. Mesmo com o mesmo garfado, expulso, teve bola da trave, teve bate-rebate dentro da área. O Atlético Madrid teve que, apesar da expulsão do Suárez ter sido merecida e não aconteceu, o Atlético vai ter que agradecer ter sido 2-1 a partida. Ficou de bom tamanho. O Barcelona podia ter acabado com o jogo ali, teve bola do Neymar na trave. O jogo vai estar, um jogo aberto, mas eu ainda vejo o Barcelona como favorito. Tem um placar em mente, Militão? Um placar em mente complicado, mas eu vou de 2-1 novamente, Barcelona. Eu vou apostar num 2-2, acho que o Barcelona passa. Não consigo imaginar o Barcelona jogando mal a vida inteira. Real Madrid, Anderson. Bem complicado, né, William? É um resultado que nós não imaginávamos. Nós apostamos numa vitória fácil aqui do Real Madrid. O Real Madrid tomou 2-0. 2-0 é um dos piores placares, porque ele não fez gol fora de casa. E se o Wolfsburg fizer um gol, o Real Madrid vai ter que fazer 4. E eu vinha comentando semana passada do quanto o Real Madrid oscila fora de casa, jogando como visitante. Mais uma vez aconteceu, né? E naturalmente a probabilidade do Wolfsburg fazer um gol no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu é muito grande. Porque o Real vai ter que sair pro ataque, vai ter que buscar o resultado. E tem jogadores de velocidade. Eu tinha falado isso na semana passada. O ataque do Wolfsburg é muito rápido. O Bruno Henrique deu muito trabalho ao Marcelo. Bruno Henrique partindo em velocidade. O Draxler, o Schürrle. Ficou bem rápido o ataque. É impressionante como o Real Madrid não conseguiu marcar isso. Realmente, eu também acho que como você falou, a gente aqui apostava, acho que ninguém acreditava que o Wolfsburg pudesse fazer o que fez. Uma grande atuação do Bruno Henrique, né? Verdade. Ex-Goiás, jogou muito. É o jogo que já prova que valeu o investimento, né? Já deixa bem claro que o dinheiro não foi mal pago. Não foi mal gasto.
Mas mesmo com a vitória, eu ainda acredito que o Real Madrid vai passar. Eu vejo o time ganhando 3-0, até mesmo 4-0. Eu não vejo o Real Madrid fora da Champions. Eu aposto num 3-1 Real Madrid, o Wolfsburg passa. Anderson? Eu aposto o Wolfsburg passando. O placar eu colocaria 2-1 Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid passa 4-1. Também não consigo imaginar o Wolfsburg segurando o Cristiano Ronaldo, Bale pra cima, o Rames Rodrigues, não sei se vai jogar. O Rodrigues joga? Olha, eu acredito. Fez gol no final de semana, né? Exatamente, até por isso deve entrar em campo. O Real Madrid vai completo para a partida no Santiago Bernabéu. Eu acho que o Real Madrid passa. Vamos mudar um pouquinho de campeonato. Vamos falar de Premier League. Premier League que está sendo destacada mais pela curiosidade de termos um campeão um campeão que ninguém apostou. Inusitado. Isso, inusitado. Mas assim, o campeonato parece que também já foi, né? A essa altura já temos 2 rebaixados, o Aston Villa e o Newcastle. Né? O Aston Villa não rebaixou porque o Sunderland não venceu, mas assim, virtualmente ambos estão matematicamente rebaixados. Já temos o G4 praticamente decidido, que vai ser Leicester, Tottenham, Arsenal e City. Eu acredito que nessa mesma ordem vai até o final do campeonato. Eu acredito que o City vai passar o Arsenal ainda. Eles se enfrentam. Eles se enfrentam. E eu acredito no Etihad, então eu acredito ainda com o City passando ele. O Leicester já está garantido na Champions League, é o único time que já está classificado matematicamente. Os outros não. O Tottenham está com pé na Champions, Arsenal e City ainda correm um pequeno risco matemático, mas os times que estão atrás não conseguem oferecer perigo, porque tropeçam demais. O que vem se falando muito, William, é que no caso seria a maior surpresa do futebol, porque um time como um orçamento do Leicester ser campeão numa liga tão rica, com times tão poderosos. É um time surpreendente, um time que joga um futebol não bonito, mas um futebol moderno, um futebol rápido, um futebol né? Pegar a bola e dar no Marés e dar no VAR. Não é um time violento, é um time que joga bola. E é algo que a gente tem que ser exaltado o trabalho do Ranieri, né? A defesa do Leicester é muito boa. Olha, vendo o Ranieri fazendo um trabalho desse, eu acredito que o João Santana possa fazer um trabalho tão bom. Porque assim, ninguém acreditava no Ranieri. O próprio Ranieri chorou, acho que de incrédulo pelo trabalho que ele fez. Exatamente, mas tem que ser exaltado demais o trabalho dele. O time do Leicester joga um jogo que para alguns pode ser considerado feio, né? Porque joga sem posse de bola. Mas é um time que não tem como fazer mais do que aquilo, né? Não dá para exigir que joga um futebol de Barcelona ou Bayern de Munique. Ele joga dentro do possível. Exatamente, e dentro disso conseguiu os jogadores em grande fase, né? Isso, o Kanté, o Marés, o Vardy, o Peter Schmeichel. O Drinkwater que chegou na seleção. O goleiro, o Schmeichel é muito bom. Ele é. Tem pedigree, né? Filho de um excelente goleiro. Exato. O Schmeichel, o pai dele, foi campeão com o Manchester United da Liga dos Campeões. E o filho vai jogar a Liga dos Campeões ano que vem. É incrível, incrível. E se não fosse o Leicester, o Tottenham seria o líder. E o trabalho do Tottenham também. Coitado do Spurs, né? Sofre, né? Porque o ano que podia ser campeão, o campeão mais improvável da história do mundo vai vencer o campeonato. Mas o que se fala na Inglaterra, além da chance de ter sido campeão, é que terminar na frente do Arsenal vai ser um grande feito, né, no caso. A torcida do Arsenal tira um sarro tremendo com a do Tottenham, a rivalidade é muito grande ali no norte de Londres, porque o Tottenham, acho que há 20 anos, não termina na frente do Arsenal no campeonato inglês. E esse ano tá com a faca e o queijo para conseguir esse título, entre aspas, né? Dificilmente o Arsenal vai conseguir passar o Tottenham, eu não acredito. Mas o Tottenham já ali conseguiu, foi até longe, né? Porque acho que ninguém apontava o Tottenham como segundo colocado. Não que o time não fosse bom, não que o time não seja bom, mas é pelo que o Tottenham vinha fazendo. Ele tinha bons times, mas pensava assim, esse ano é o Tottenham indo para a Champions e ele ficava ali 6º lugar, 7º lugar. Parece que o Tottenham alugava aquela 5ª colocação, né? Exatamente. Ele alugou aquilo dali durante umas 3 ou 4 temporadas. O Tim Vickery comentava bastante, o Vickery que é torcedor do Tottenham, ele comentava bastante que o 5º lugar já era reservado do Tottenham, e dessa vez não. E dessa vez o 5º lugar pode ficar com o West Ham. Se o United der alguma bobeada até o final do campeonato, faltam 5 jogos, o West Ham pode passar e pegar a vaga na Liga Europa. Lembrando que Arsenal, City e United tem um jogo a menos em relação ao líder e ao West Ham também. Então é difícil imaginar que o West Ham tome a vaga do Manchester United. Os dois que vão fazer um confronto bem complicado agora.
Tem jogo de replay da Copa da Inglaterra, quarta-feira. West Ham e Manchester City. E a chance do West Ham levantar um troféu depois de quase 30 anos, né, Militão? Exatamente. Eu acredito que eles têm que ir com tudo pro jogo, porque é uma taça, né? O Van Gaal também tem que ir com tudo pro jogo? Também, até porque o United é um time gigante e não pode viver de quintos lugares. E talvez seja a volta do Rooney, né? O Rooney já tá treinando com a equipe. Vai ter um reforço. E tanto. Seria um baita reforço, né? Aquele que teve uma temporada bem irregular, começou mal, estava melhorando e teve a contusão. Só para continuar na Inglaterra, vamos falar um pouquinho do Manchester City na Liga dos Campeões. Vai pegar o PSG, conquistou um resultado incrível, um 2-2 fora de casa. O que você está vendo para esse jogo no Etihad, Militão? Realmente o resultado foi muito bom. Eu até acreditava que o City iria perder, mas por 2-1. Mas eles conseguiram buscar o empate. Eu vejo o City como favorito agora para se classificar. Sério? Muito sério. Eu acho que acredito que jogando na Inglaterra o City tem totais condições de se classificar. A volta do De Bruyne já jogando bem, fazendo gols. Eu vejo o City avançando na semifinal e quem sabe até uma final, né? Eu ainda acredito no PSG. Acho que o PSG vai fazer uma partida muito parecida com a que fez. Vocês são muito do contra. Não é isso, Militão. Não seja assim. É rude conosco. William, eu esperava mais do PSG. Eu esperava que o PSG jogando a partida da vida dele, que era a chance de chegar numa semifinal inédita, e me decepcionei. Dessa vez eu aposto no Manchester City. O quanto prejudica ter um campeonato tão fraco como o francês? O PSG desde o começo nadou de braçadas, venceu o campeonato com 9 rodadas de antecedência. Isso nos engana um pouco, porque a gente acha que o time está melhor do que realmente está, em comparação com os rivais da Europa. Mas aí depende, né? A gente olhando o PSG ganhar de 9-0, por exemplo, a gente sabe que isso não vai acontecer na Champions League. Mas a gente imagina que eles sejam um time que tome as rédeas, assim como fez no campeonato francês. Mas mal comparando, assim como a gente sabe que o Carioca não é parâmetro para o campeonato brasileiro, a gente sabe que o campeonato francês não é parâmetro para a Champions League. A diferença é gigante. O PSG, ali, como você falou, nada de braçadas e se dando o luxo de jogar com reservas, terceiro reserva e assim por diante. E a arbitragem tem que ser bem melhor do que a do primeiro jogo, porque aquele pênalti do Davi Luiz foi bizonho, não foi pênalti. Realmente. Teve inclusive uma jogada antes, se eu não me engano foi em cima do Matuidi, que ele foi empurrado, e que me pareceu muito mais pênalti do que o pênalti marcado em cima do Davi Luiz. Anderson, tem palpite pro jogo? Manchester City e PSG, eu aposto em 2-1 no Manchester City. 2-1, Militão. Eu aposto, vou de 1-0 City, gol do De Bruyne. Eu vou de 2-1 pro PSG. Acho que já está mais do que claro que o Militão e o De Bruyne têm uma relação. É um relacionamento. Estou ganhando dinheiro por fora. O Valdeir, você chamaria o De Bruyne pro seu time que tava jogando o campeonato aí? Não chamaria. Eu acho que o PSG passa por 3-2. Vamos ao próximo confronto. Próximo campeonato, vamos mudar. Falar do último confronto da Liga dos Campeões, que eu esqueci qual é. Qual é o próximo? O jogo é o Bayern versus Bayern e Benfica. O Bayern que abriu 7 pontos no campeonato alemão. Anderson, onde você viu o jogo do Bayern de Munique nesse final de semana? Eu vi no Fox Sports. Rapaz, tá bonito o garoto, hein? Tirou foto com o Vilani e tudo. Ficou lá todo serelepe. Chato demais. Mas vamos lá. Bayern de Munique já virtual tetracampeão alemão e construiu um placar magro, né, contra o Benfica. Surpreendente também, né? Isso, um gol com 2 minutos e mais nada, né? 1-0 pro Benfica, que um jogo bem parelho. E quando saiu o gol do Vidal, a gente imaginava que ia ser uma goleada porteira. Logo no começo do jogo, né? Exato. Mas não foi o que aconteceu. O Benfica jogou bem, o Benfica teve oportunidades até de gol. Agora o jogo em Portugal, a gente vamos ver do que vai dar, né, cara? Porque será que o Benfica consegue eliminar o Bayern, cara? Posso responder? Acho pouco provável, Eu quase também acho que impossível. não. Acho que vai ser 3-1 Bayern, lá com gols de Guardiola. Vai ser 3-1 Bayern, Militão. Não, realmente também não acredito, mas seria algo bem curioso, né? Porque ninguém esperava esse 1-0 também do Bayern. Assim como o jogo do Real Madrid, ninguém esperava o Bayern, ainda mais o Bayern para jogar em casa. Aqui mesmo nós apostamos em placares bem elásticos, né? Vocês, eu falei um placar bem modesto. É verdade. Eu falei um 3-1 de humilde.
Eu nem lembro mais meu placar. Foi 7-1. Ah, entendi. Porque você lembrou de um episódio que aconteceu aqui no Brasil e Eu resolveu entendi, replicar. faltou o Kedira. Faltou o Kedira e faltou o Churri. Churri pra maltratar com aqueles 2 gols no final. E vocês, palpite de vocês? Sigo com você, William. 3-1, Bayern. 2-0 Bahia. Eu vou de 2-0 Bahia também. Rapaz, ninguém vai apostar no Benfica? Ninguém. Nem se eu botar uma caixa de Heineken aqui, Militão? Aí a gente pode conversar um pouco mais. Você tá... Quantos gols de vantagem eu tenho? Você tem um. Um? Pô, uma caixa de Heineken, né? Eu tô nadando em dinheiro. Então temos um empate. Né? Se fosse uma caixa de Itaipava, eu te daria 3. Aí eu dispensaria a aposta. Comentarista que não bebe não atua bem, né? Aí eu não sei, eu não bebo. Nem eu. Então, Olha, o Chulapa também não bebe, porque ele só fala que toma Danone, eu nunca entendo. O que é Danone, Militão? É, o Danone é o Danone. Néctar dos deuses. É o isotônico dos bons jogadores. É isso aí. Deus abençoe todos os Danone. Fechando um pouquinho o futebol internacional, fala um pouquinho do Calcio, o campeonato italiano, que também se encaminha para uma definição mais do que óbvia. Juventus pentacampeã na Itália. Alguém no começo da temporada apostou algo contrário? Acho que não, né? Apesar dos riscos que a Juventus correu durante a temporada. Exatamente. Acho que apostar antes da temporada não, mas pelo que começou ficou em dúvida se a Juventus iria ganhar mesmo, né? Mas... E como é frustrante a vida dos torcedores do Borussia Dortmund e do Napoli, né? Fazem campanhas impressionantes e terminam com vice-campeonatos. É algo frustrante demais. E até por isso devem focar agora na Seria fase parecido da- com o Leicester fazendo uma campanha incrível e ficando ali em segundo. Na época de Alex Ferguson era assim, né? O time fazia uma campanha incrível, mas mostrando que já era campeão na 7ª rodada. Geralmente era assim. A Juventus que venceu o time do Milan fora de casa, Milan que virou freguês da Juventus e os 2 times que vão se enfrentar na final da Copa Itália. o Milan até se insinuou com um bom jogo no começo, mas tomou uma virada com o gol do Pogba, 2-1. E a Juventus mostrando a supremacia no solo Militão, italiano. Pogba baile de favela? Certamente, né? E como ele mesmo já deixou claro Ele essa é, semana. E o técnico do Milan antes da partida disse que os jogadores precisavam de psicólogos, cara. Vocês viram isso? Essa é uma mania que pegou aqui no Brasil e tá indo pra lá também. Entendeu? Uma pergunta, Felipe. Tem Danone na Itália? Olha, se o Pogba é baile de favela, muito provavelmente tem. Eu morei na Itália, então eu posso afirmar que Ai, tem, meu Deus, tem que Danone. sinto chato. Acho que não tem em Milão, né? Porque o time do Milan tá precisando. Parece que é o que Acho que é eles o ficam Danone. mais no vinho, né? Acho que é o Danone que tá faltando pra eles. Como a gente viu a Juventus ganhando tudo, o Pogba é baile de Porque favela. aqui no Brasil tem um churrasco, né? Pra reunir o grupo, unir o pessoal, fazer pacto pra Vitória. pra concentrar e ir pra vitória. A gente não sabe como é lá em Milão. Exatamente, é. Tem uma pizza, sei lá. Quando tinha o Robinho, a gente sabia que tinha uma festinha com pandeiro e tudo, né? Agora fica mais difícil. É, o Robinho, Ronaldinho. Ronaldinho era festa Altas arrumada, né? festas. Militão, Ronaldinho era festa vamos fechar o arrumada. programa com um assunto que eu adorei. A seleção brasileira ensinou pro São Paulo. É incrível, né? Não, acho que esse São Paulo não é muito bom, não. Vamos contratar, vamos tirar com o Dunga aqui que o trabalho tá sendo bem feito. É claro, mas não tá precisando. Se chamar São Paulo, ele vai convocar a Marcelo, vai convocar Casemiro. Não é interessante, né? Aí a seleção vai enfraquecer. Não é interessante fazer a seleção vencer, né? Pra que vencer, né? Pra quê? Já é pentacampeão. Já tá ganhou bom, 5 né? vezes, gente. Para com essa palhaçada. Exatamente. Bom, isso aqui que é fã de São Paulo, né, Anderson? Eu acho ele um bom técnico. Gostaria de vê-lo na seleção? No meu clube eu gostaria mais. Na seleção. Na seleção também. Por quê? Porque ele rompe um pouco com o que a gente tem visto na seleção brasileira. Técnicos que não veem futebol, que têm um pensamento medíocre e pensamento bem antigo. E o São Paulo daria uma mudança no futebol Vocês brasileiro. acreditam que o Tite disse mesmo não à seleção? Eu acredito. Eu acredito também pelo momento dos dirigentes da seleção, das pessoas que estão no cargos As acima pessoas da que estão no seleção. Corinthians não são ilibadas, né? Não, mas Não são, mas ele tá ali já há um tempo, né? Até eu li hoje a respeito de que a CBF ia procurar o André Sanches para tentar convencer o Tite a levá-lo para a seleção. eu acho que mais do que pelos dirigentes que lá estão, mais pela uma mágoa que ele ficou por não ser chamado. Ele estava no Corinthians
Claramente, quando ele tirou o ano sabático, ele foi para se preparar a seleção. Né? Não, assim como ele disse, ele declarou que estava se preparando para assumir a seleção, que esperava. E quando ele não assumiu, isso foi um baque grande para ele, e agora ele quer, entre aspas, tá se vingando. E os dirigentes do Corinthians seguraram ele no pior momento dele no Corinthians, foi na derrota na eliminação da Libertadores. Provavelmente o Tite vai querer esperar o final da campanha da Libertadores, porque se o Corinthians for campeão da Libertadores, não vai ter clamor popular pelo Tite. Boa, Anderson. Falou em Libertadores, eu quero palpite de você. Eu adoro palpite. Adoro. Fico jogando no Bet365 o dia inteiro. Que isso? Tá rico, Bet365 patrocina o programa aqui. Ainda bem. Militão, quais times vão ficar de fora da Libertadores? Times brasileiros. Eu acredito que São Paulo e Palmeiras vão ser eliminados. Concordo. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras Nem merecem passar, né, William? Pelo futebol que vem apresentando, não merecem, não. Por quê? Porque apresenta um futebol fraco, O Grêmio mal planejado. Futebol grande, Eu acho que o Grêmio apresenta um futebol pelo menos mais organizado. E é isso que preocupa. Dois times, a gente tá falando de dois times que fizeram a temporada ruim, temporada passada, se classificaram para Libertadores mesmo assim, continua ruim e assim estão na Libertadores. Isso mostra como o futebol brasileiro está atualmente, né? E sendo eliminados, terão mais tempo para trabalhar no Brasileirão. Mas sendo eliminado, no caso do São Paulo, vai ter mais tempo mesmo ou vai começar um novo trabalho, o Balsa sendo demitido? Não acredito na demissão do Balsa no primeiro momento, não. Eu acho que a Seria uma diretoria forçação de barra muito grande. a diretoria vai dar um respaldo maior para ele. E assim como o Cuca no Palmeiras. O Cuca foi um investimento pesado. O Cuca não... E já está dando resultado tímido, mas já está. Pelo menos no Campeonato Paulista, onde todo mundo acreditava que o Palmeiras não ia conseguir se classificar para a próxima fase. E a partida contra o Central foi uma partida decente, não foi um jogo... Foi pelo menos de igual para igual, vamos dizer assim. Exatamente, de igual para igual. E de igual para igual a gente vai fechando o programa, então. Tem abraços? Eu acho que... Tão fraco de abraço hoje. Anderson, tem algum abraço? Eu tenho um abraço para todos os ouvintes. Com certeza, são eles que fazem o nosso programa. E fica até meio chato, mas mais uma vez agradecendo o Vilani, né? Um cara que a gente procurou entrevistar e deu uma moral imensa pra gente, algo que encantou nossos corações. Abraço também pro meu pai. Meu pai fez aniversário ontem, teve bolo do Botafogo. Pô, nem chamou, eu, William. Evidente que não quero gente chata na minha casa. Mas não, eu tenho um abraço agora que eu lembrei. Um amigo que ouve a gente lá na Bahia, cara, lá no interior da Bahia, e fica sempre... Mentira, que não... Qual o nome dele? Realmente. Tanta coisa melhor, tem um cara que tá na Bahia todo dia. O nome da cidade também pegou, cara. E o nome do amigo? O nome do amigo é Marcos Amado, Amadinho pros íntimos. Um abraço, Amadinho. Abraço pro Interior da Bahia, que é muito bom, recomendo a todos. Eu não recomendo, mas vamos seguir. Muito bom, o interior da Bahia é muito legal ali. Aquela área ali que tem muita praia. Quer tranquilidade, vai pro interior da Bahia. Parado, né? Exato. Bota uma rede e fica lá o dia inteiro. Oh, que delícia, hein? Um verdadeiro baiano, mas segue o jogo. É isso aí. Então, não vamos seguir o jogo não, vamos encerrar o jogo, Militão. Tchau. Calma aí, não solta a música agora não. Deixa eu dar o tchau. Então vamos lá. Um abraço gostoso pra todo mundo. Tchau, gente. Até a próxima.